Olá, alô, tudo bom aí? Beleza? Boa tarde. Terceirão extensivo, todo mundo em casa, tudo certinho, né? Segundona brava, dia 30/3. Vocês vão assistir na terça-feira esse vídeo, espero. O que nós vamos fazer? Nós vamos concluir a questão do movimento circular uniforme, resolvendo exercícios, aí depois a gente grava um outro vídeo com o movimento circular uniformemente variado. Aí esse capítulo se acaba, certo? Tenho em mãos a nossa apostila, por favor, que é bom vocês estarem acompanhando, né, o vídeo junto com a apostila. Ó, esse é Física 1, módulo 3, página 329, tá certo? Se precisar, arruma um cafezinho aí para acordar. O meu já está gelado. Ok? Então vamos trabalhar, pessoal. Só relembrando, ó, o que é o movimento circular uniforme? É aquele que a velocidade ela tem um módulo, a velocidade escalar, que é o módulo da velocidade é constante, mas como é uniforme, como é circular, a direção varia. Por quê? Porque a aceleração tangencial é zero. Por isso que o módulo não varia, né? Aquele ΔV sobre ΔT é nulo. Só que ele tem aceleração centrípeta. Como ele é puxado para o centro, ele faz curva. Se você parar de puxar para o centro, ele sai em linha reta, tá certo? Basicamente, as equações fundamentais do movimento circular uniforme vocês estão vendo na tela. A velocidade escalar, a velocidade angular. A velocidade escalar V. Velocidade escalar V, tá aqui, né? Ó, 2π vezes o raio dividido pelo período, que é o tempo de uma volta, que é igual também a 2π vezes o raio multiplicado pela frequência. A frequência é a quantidade de voltas efetuadas num certo intervalo de tempo. A velocidade angular ômega, essa letra aqui, é 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência. Ela não depende do raio. Então, um disco rodando, todos os pontos do disco têm a mesma velocidade angular, mas não tem a mesma velocidade escalar, porque o raio é diferente. Quanto maior o raio, maior a velocidade escalar para o mesmo disco, tá? E a relação entre elas, né? A velocidade escalar V é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio, certo? Essa é uma relação importante para a aula de hoje. E a gente falou também para vocês que a velocidade, uma grandeza angular é igual a uma grandeza escalar dividido pelo raio. Quando eu digo uma grandeza, pode ser espaço, velocidade, aceleração. Nós pegamos a fórmula do sorvete e descobrimos que o S é o espaço escalar, o θ é o espaço angular. Seria o ângulo percorrido numa volta, tá? Ó, notem que é muito parecido. O espaço angular é o espaço angular inicial mais a velocidade angular multiplicada pelo tempo, tá? Isso é uma equaçãozinha, de vez em quando aparece exercício sobre isso, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercícios agora. Eu passei uma lista de semana passada, exatamente para que vocês passassem a semana tentando fazer. Então eu vou resolver essa lista hoje, aí depois a gente termina o conteúdo teórico em relação a esse movimento, tá certo? Então eu vou fechar isso aqui, vou abrir outra janela aqui, peraí, tá aqui, ok? Vocês têm essa lista, o Thiago com certeza entregou para vocês, e eu tenho certeza que vocês fizeram. Mas vamos então corrigir para ver se está tudo correto aí, né? Então, o primeiro exercício da Universidade Estadual de Londrina de 2018 diz o seguinte: suponha que a máquina de tear industrial, na figura acima, tem uma figura aí que eu não coloquei, mas está na lista, tá? Que é uma mulherada trabalhando lá na máquina de tear e tal, seja composta por 3 engrenagens, A, B, C, conforme a figura a seguir. Então, o que nos interessa é esta figura aqui, ok?
essa figura, onde nós temos aí a engrenagem A, a engrenagem B é menorzinha e a engrenagem C é a mediana, está intermediária. Ok? Suponha também que todos os dentes de cada engrenagem são iguais e que a engrenagem A possui 200 dentes e gira no sentido anti-horário. Então, essa roda está rodando ao contrário do relógio, anti-horário, beleza? A 40 rotações por minuto. Então, essa é a frequência da roda A, ela gira 40 vezes por minuto. Já as engrenagens B e C possuem 20 e 100 dentes, respectivamente. Então, a B é menorzinha, tem 20 dentes, a C tem 100 dentes. Quer dizer, a A é que tem mais, tem 200, 100 e 20, né? Essa relação é importante. Com base nos conhecimentos sobre o movimento circular, assinale a alternativa correta quanto à velocidade e ao sentido. O sentido, pessoal, acho que vocês conseguem perceber sozinho, né? Porque para a roda A girar no sentido anti-horário, esse fio tem que girar para lá. Tchum! Quando ele bate lá em cima, ele vai fazer com que a roda B gire no sentido horário. Quando ele for lá para a roda C, ó, eu vou acompanhar o mesmo fio. Só deixa eu achar aqui o mousezinho, que é a setinha do mouse, tá? Cadê a setinha do mouse? Está aqui. Quando o fio que passou por cima de B vai lá para baixo de C, ele também vai fazer o C girar no sentido anti-horário. Então, a roda B e C gira no sentido anti-horário. Tá? Tentem vocês fazerem sozinhos essa brincadeirinha que eu fiz. Agora, vamos para a parte matemática. Ó. Uma coisa importante é que o número de dentes está ligado ao comprimento da roda, né? Quanto mais dentes, maior é o comprimento. Então, o comprimento da roda é proporcional à quantidade de dentes que ela possui. E se a gente lembrar daquela equação que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, dessa forma você tem até na aula aqui, depois vocês podem voltar aí a nossa aulinha anterior que vocês vão ver, a gente discutiu isso. Então, o comprimento é 2πr, então o comprimento é proporcional ao raio. Então, vamos juntar as três coisas. Se o comprimento é proporcional ao número de dentes e o comprimento é proporcional ao raio, portanto, o raio é proporcional ao número de dentes, certo? Quer dizer, quanto maior o raio, maior é a quantidade de dentes que vai aparecer aí. Então, eu peguei como referência a roda B, que é a menor. Vamos pegar como referência essa roda aqui, tá? A roda B, vamos dizer que ela tem raio R. Então, o raio da B vale R, ok? Como a roda B tem 20 dentes e a roda A tem 200 dentes, então quer dizer que existe uma relação aí de 20 para 200, são 10, né? 10 vezes maior. Então a roda A tem um raio 10 vezes maior que a B. Então se a B vale R, a A vale 10R. Certo? E como a roda C ela tem 100 dentes e a roda B tem 20, qual é a relação? 100 para 20 dá 5 vezes maior, né? Então, a roda C tem um raio 5 vezes maior que a roda B, que eu peguei como referência. É melhor se pegar a menor, que fica mais fácil de entender. Agora, vamos para a teoria. Se a gente voltar no desenho, são polias ligadas por uma correia, beleza? Quando elas estão em movimento, o que elas têm em comum? Vocês lembram? A gente falou disso. Elas têm a mesma velocidade escalar. Quando eu digo a velocidade escalar, é a periferia, certo? A extremidade, por onde passa o fio.
Então, a velocidade escalar da extremidade de A é igual a de B, que é igual a de C. Isso é importantíssimo. Ligados por correias, ou no caso da bicicleta por corrente, né? As extremidades têm a mesma velocidade escalar, senão elas não rodam juntos. Mas velocidade escalar, mostrei agora há pouquinho, é 2πr vezes f, frequência. Então, olha o que eu fiz. Ó. Escrevi tudo. Ó. Roda A, 2πRAFA. Roda B, 2πRBFB. Roda C, 2πRCFC. Aí eu vou começar a fazer, pegar uma igualdade de cada vez, por exemplo, a A com a B. Eu sei que a A gira, a frequência, antes disso, ó, quando vocês cortarem os dois π's, que é tudo igual, vocês vão descobrir que o raio e a frequência são inversamente proporcionais. Ou seja, quem tem maior raio gira menos vezes, ou vice-versa, certo? Maior raio, menor frequência. Então, voltando no texto, o que a gente sabe? Que a roda A possui uma frequência de 40 rotações por minuto. Então, se a gente substituir aí, ó, se a roda A tem 40 rotações por minuto, e o raio dela é 10 vezes maior que o raio da B, inversamente proporcional. Então, quer dizer que quem tem maior raio tem menor frequência. Então, a roda B, que é pequenininha, gira 10 vezes mais. Então, se A gira 40, a B gira 400 vezes, certo? E como a roda C tem raio 5 vezes maior, a frequência da C é 5 vezes menor do que da roda B, que seria 80. Se você dividir 400 por 5, vai dar 80. Então, essas são as frequências de cada uma das rodas, certo? E a resposta nossa lá, voltando, é a letra D. Ó, a engrenagem C gira a 80 rotações por minuto no sentido anti-horário, tá? Então, essa relação entre número de roda, número de dentes, raio e a questão da frequência. Maior raio, menor frequência, beleza? Inversamente proporcional. Nós temos o segundo exercício, que diz que um ciclista movimentando-se com uma bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora, já chama atenção aí, km por hora. O pneu devidamente montado na roda possui diâmetro igual a 70 centímetros. No centro da roda traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros. Junto ao pedal e presa ao seu eixo, há uma outra roda dentada de diâmetro 20 centímetros. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente. Ó, de novo a história da corrente aí. Conforme mostra a figura, não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento, ou seja, a frequência, né, o número de voltas por minuto, significa RPM. Nessa questão, considere π igual a 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os dados do exercício, tá? Ele me deu a velocidade da bicicleta, 18 km por hora. Eu tenho que passar isso para metros por segundo, que a gente vai trabalhar. O grande problema desse exercício é a emboleira que ele faz com as unidades aí, ó. Quilômetros por hora, centímetro, rotação por minuto. Então, quando tem essa emboleira de unidade, escolha um sistema. Qual é o melhor? Sistema internacional. Metros e segundos. Então, olha lá. Velocidade da roda, que é a mesma da bicicleta, 18 km por hora. 5 metros por segundo, quando você divide por 3,6. Tá? O raio da roda, metade do diâmetro, 35 centímetros. O raio da rodinha número 1, que eu estou chamando a rodinha número 1, é essa ligada à rodona, tá? A catraquinha que está aqui é a número 1, essa aqui é a número 2, tá bom?
Então a rodinha é 3,5 centímetros, que é metade do diâmetro, o raio da catracona 10 centímetros, metade do diâmetro, beleza? Então são os dados do exercício. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Como eu tenho a velocidade da roda da bicicleta e eu tenho o raio dela, eu vou calcular a frequência da roda. Olha lá, a velocidade da roda é 2πr vezes F. Né? Nossa formulinha, ó, 2π. Deixa eu achar o cursor aqui. Opa! 2πr, o raio da roda é 35 centímetros. Eu já transformei em metros, 0,35 vezes a frequência. Ó, tá? Beleza? Portanto, quando vocês isolarem aí, vocês vão descobrir que a frequência da roda é em torno aproximadamente 2,38 Hz, tá? Como eu disse a vocês, eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Ok. Só que tem um detalhe, se a gente voltar na figura, a catraquinha número 1 está grudada na roda da bicicleta. Portanto, se a roda da bicicleta tem uma frequência de 2,38 Hz, a frequência da roda 1 também é 2,38. Opa, mas peraí, se a frequência é essa, eu vou pegar, eu sei que a velocidade escalar da 1 é igual à velocidade escalar da 2. Então, 2πr1f1 é igual a 2πr2f2. Cortei os dois π's. R1f1, R2f2. Substitui aí o raio, frequência e tal. Olha lá, roda a catraquinha 1. Catraquinha 1. Cursorzinho. R1f1, 0,035, né? Porque centímetro transformei para metro. A frequência nós achamos lá em cima. O raio da 2 é 0,10, 0,1 vezes a frequência 2. Continha sempre com vocês. Então a frequência 2 é 0,833 Hz, certo? Então, pessoal, só que a catraca 2 está ligada ao pedal. Então, se vocês multiplicarem por 60, porque ele quer em rotação por minuto, isso vai dar aproximadamente 50 rotações por minuto, que a gente, voltando lá no exercício, seria a letra E, tá? Aproximadamente esse valor aí, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dar uma parada e vou gravar um outro. Aí a gente vai quebrando isso, senão o YouTube enche o saco.